chamar de webinar. Então, não chamarei de um evento sério, vai ser um evento muito informal, mas isso aqui vai ser um grande bate-papo, aqui na companhia, né, do nosso professor aqui da casa, professor Arthur Pittman, e dos nossos ilustres convidados, o professor Rodrigo Maito, também o professor Paulo Vieira da Rocha. Então, meu muito boa noite a todos vocês. É motivo de muita alegria promover um evento dedicado especialmente, né, ao público interessado em assuntos tributários, e esse evento está conectado com o MBA em Gestão Tributária, aqui da faculdade FIPECAF, principalmente que a gente tem um foco em trazer assuntos contemporâneos, enfim, discussões deste momento, e por isso a ideia hoje é nós debatermos o que está na pauta do Supremo Tribunal Federal em 2022, o que virá à tona. Assim, nós tivemos assuntos relevantes nos últimos 2 anos, e por isso trazer dois juristas brilhantes, né, como aqui o professor Paulo Vitor, que é advogado, mestre e doutor em Direito pela Faculdade de Direito da USP, e também ele é professor do curso de especialização e coordenador desse curso no IBDT, Instituto Brasileiro de Direito Tributário. Ele também é professor permanente no programa de Direito Tributário Internacional e comparado à instituição, e professor temporário da Faculdade de Direito da FEA USP. O professor Ricardo Maito, que também compartilha aqui essa noite conosco, ele também é advogado, mestre e doutor em Direito Tributário pela Faculdade de Direito da USP. Ele também já teve uma passagem como julgador em tribunais administrativos, né, julgando temas da matéria tributária. Ele também é professor e diretor, né, do Programa de Direito Tributário Internacional e comparado do IBDT. Bom, ambos são profissionais a quem eu admiro. Enfim, nós temos como uma ótima referência de juristas que vai tornar esse bate-papo muito crítico e muito especial. E, bom, e a ideia de discutir isso é justamente falar desse grande fluxo de decisões em torno aqui do STF, ainda mais nesse momento que nós esperamos uma retomada econômica em meio a essa crise que a gente continua vivendo na pandemia do coronavírus, ainda mais com essas novas variantes. Eu convido também para esse bate-papo, então, aqui o professor Arthur Pittman, da FIPECAF, para que ele conduza a mediação e a interlocução, começando aqui por um contexto. Professor Arthur, a bola está com você. Obrigado, professor Flávio. Boa noite a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao apoio do professor Flávio, coordenador do MBA em Gestão Tributária, por ter dado apoio a esse evento, e principalmente aos nossos convidados especiais do dia de hoje, o professor Rodrigo Maito e o professor Paulo Vitor Vieira da Rocha, que muito gentilmente aceitaram o convite para dar início ao primeiro do que a gente espera que seja uma série de eventos em matéria tributária e vinculados ao MBA de Gestão Tributária. Contextualizando o evento, a ideia de começar esse ciclo de eventos e começar o ano de 2022 no MBA Gestão Tributária com um evento sobre a pauta tributária do STF, decorreu do fato de, como se sabe, principalmente após o período da pandemia e com a implantação do plenário virtual, a gente teve um ritmo acelerado de julgamentos em matéria tributária, trazendo muitos temas que, além de polêmicos, aguardavam há muito tempo uma resposta dos tribunais superiores em um posicionamento talvez mais sério e concentrado na nossa Corte Constitucional. Nesse contexto, e em razão desses julgamentos que vão vir, já estão pautados, muitos deles para o primeiro semestre de 2022, a gente idealizou esse evento com a presença dos professores ilustres. Mais uma vez, eu queria agradecer ao professor Rodrigo Maito, professor Paulo Vitor Vieira da Rocha, deixar todos os participantes à vontade para formular perguntas no chat, e no momento oportuno a gente vai tentar debater elas e transformar isso da melhor forma possível num debate informal, informativo, atual e prático. E com isso eu queria dar início à discussão, talvez chamando o professor Rodrigo Maito para começar e discutir um pouco sobre um dos temas mais importantes da pauta. A escolha do professor Rodrigo pode começar tratando do tema que o professor se sente mais à vontade para começar a falar. Obrigado. Boa noite a todos e a todas, muito obrigado. Gostaria de agradecer novamente os professores Flávio e Arthur por esse honroso convite, e também cumprimentar o meu amigo Paulo Vitor Vieira da Rocha, né, meu colega lá de
e BDT. Enfim, para mim é um prazer, naturalmente, debater temas relevantes em matéria tributária. E como muito bem colocado, o STF tem tido um protagonismo aí que a gente não via há muito tempo, né, no que diz respeito ao julgamento de questões tributárias. Para o bem ou para o mal, né, essa atividade intensa, ela tem tido, vamos dizer assim, questões ou desdobramentos positivos, mas também algumas posturas que são passíveis de crítica, né? E passíveis de crítica aqui, logicamente, que sempre de uma perspectiva construtiva. O que nós temos na academia debatido e também enfrentado na nossa vida profissional está muito ligado com a questão da coerência e consistência decisória dos tribunais superiores, e em especial do Supremo, que é a última palavra, né, no Poder Judiciário, sobretudo em relação às questões de ordem constitucional. E aí, antes de falar da pauta e de dois temas em particular que me chamaram a atenção, eu só, em nível de introito aqui, gostaria de dizer o seguinte, né? A gente tem vivenciado, né, e aqui esse é um ponto realmente muito preocupante, a gente tem vivenciado um incremento significativo dos pedidos e das modulações, né, atendendo a esses pedidos, modulações de efeito das decisões do Supremo, né? A gente sabe que a modulação de efeitos foi inserida na legislação processual como algo que deveria ser absolutamente excepcional. Existem pressupostos para isso, né? Ou seja, o Supremo ele pode modular efeitos, mas desde que exista, né, uma mudança na jurisprudência do próprio Supremo ou dos tribunais superiores, ou de um entendimento que foi consolidado em sede de recursos repetitivos. E, para além disso, desde que haja interesse social e em prol da segurança jurídica. E, na verdade, quando a gente fala de matéria tributária, né, a gente sabe muito bem disso, dado a relevância que a matéria tributária tem na vida das empresas e das pessoas físicas, a gente tem visto o argumento, né, que a gente chama de ad terrorem do fisco, muitas vezes suplantar a lógica dessas premissas que poderiam justificar a modulação de efeitos, né? Então, esses argumentos ad terrorem são na linha de que vai quebrar o Estado, de que vai causar um rombo nas contas públicas, e muitas vezes são submetidas contas, né, cálculos que não param de pé após uma análise mais detida. Então, isso é muito preocupante, e mais do que a preocupação relacionada à aceitação da modulação de efeitos, porque isso em si, por exemplo, o ministro aposentado, né, o ministro Marco Aurélio, era contra a modulação de efeitos, ele admitiria isso em casos excepcionalistas, justamente porque a modulação permite, aliás, pode levar a efeitos deletérios em determinados casos. Então, por exemplo, o incentivo para o próprio Estado criar normas inconstitucionais em matéria tributária e ganhar com o tempo, né? Ganhar com o tempo que eu digo, até que essa norma seja retirada do sistema por via do controle abstrato, controle concentrado, ou eventualmente, em casos pontuais, no controle difuso de constitucionalidade. Então, a gente tem sim uma preocupação muito grande disso no contexto de todas as questões tributárias que vão ser julgadas doravante em função do que a gente tem visto no passado recente, né? E essas modulações estão marcadas por uma incoerência e um casuísmo assim, notável. Então, a fixação, às vezes, da data do termo de início, né, está atrelada à data do início do julgamento, né, quando o julgamento ele reverbera para mais de uma sessão, a data da publicação da ata de julgamento, a data do trânsito em julgado, a partir da decisão em sede de embargos. Então, assim, tem uma aleatoriedade, uma arbitrariedade aí, assim, muito grande que preocupa, porque, afinal de contas, o Supremo é um tribunal que deveria, primeiro,
primar pela garantia da segurança jurídica e não o contrário. Então, só coloco isso como um pano de fundo super relevante que deve ser considerado aí quando a gente está tratando de qualquer matéria, mas em especial a matéria tributária, pelo que a gente tem visto aí no passado recente. Os dois casos que eu vou falar aqui rapidamente, em benefício do tempo e também para abrir espaço, não apenas para o meu amigo Paulo, mas também para eventuais questionamentos dos participantes. O julgamento das ADIs 6040 e 6055, relativas ao Reintegra, e os recursos extraordinários 955.227 e 949.297, relacionados à relativização da coisa julgada. Então, vamos a esses temas, né? O caso do Reintegra está para ser julgado agora no dia 17 de março, né? São duas ADIs, como eu disse, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, uma proposta pelo Instituto Aço Brasil e outra pela Confederação Nacional do Comércio. O que está em discussão aqui? O Reintegra foi criado lá em 2011, pela Lei 12.546, e depois reinstituído, porque ele tinha um prazo de validade, pela Lei 13.043 de 2014, e esse foi uma medida, um mecanismo que se criou para prestigiar as empresas exportadoras, né? Mas em que sentido? Né? Dando um crédito tributário, né, a ser abatido de PIS e COFINS, etc., para justamente retirar os resíduos tributários da cadeia exportadora, resíduos tributários esses em decorrência de tributos que incidiram ao longo da cadeia e que oneraram de forma indireta o produto exportado. Isso por quê? Porque o Brasil adota o princípio do destino, né? A gente tem uma lógica, inclusive constante, da Constituição Federal de se desonerar as exportações. E tendo em vista que, ao longo da cadeia de produção, a gente pode ter incidência de tributos indiretos que, numa primeira etapa, que vão acabar onerando o preço do produto a ser exportado, a ideia do governo federal foi, né, uma ideia absolutamente louvável, de alguma maneira, devolver para as empresas exportadoras esse crédito, até para que elas possam precificar melhor os seus produtos e adquirir uma posição competitiva no mercado internacional mais interessante. Então, a lógica foi essa. Foi criada a lei, e aí a lei vem e delega para o Poder Executivo, né, a fixação de percentuais para o cálculo desse crédito, né, dentro de um range de 1% a 3%, inclusive com a possibilidade de até alterar para mais esse percentual em determinadas circunstâncias. Mas o fato é que, assim, a discussão do Reintegra passa por vários pontos. Ao longo do tempo, né, o que aconteceu? No primeiro momento, após a edição da Lei 13.043, a gente teve um decreto 8.304, lá em 2014, que estabeleceu, né, um decreto do Poder Executivo, que estabeleceu esse percentual em 3%. Nos anos subsequentes, o Poder Executivo veio alterando esses percentuais no tempo. E o que aconteceu lá em 2018, né, com a greve dos caminhoneiros, o governo federal precisou reduzir a CID dos combustíveis e adotar uma série de medidas, e em contrapartida, isso está na exposição de motivos, por incrível que pareça, em contrapartida, para fomentar, para criar ali um fôlego para a arrecadação tributária, decidiu-se reduzir o percentual, que naquela ocasião estava em 2%, para 0,1%, com efeitos a partir de meados do ano de 2018. Então, isso suscitou um desconforto tremendo no mercado, porque essas empresas exportadoras se organizavam contando com esse crédito, e aí se viram do dia para a noite com vamos dizer assim, o seu direito tolhido, né? Então, o Instituto de Aço Brasil e o CNC ajuizaram essas ADIs com a premissa de atacar justamente a possibilidade do Poder Executivo fixar esses percentuais, suscitando que haveria ofensa à livre concorrência, à livre iniciativa, caso não fosse assegurada a manutenção do crédito no seu patamar máximo, etc. e tal.
essas ADIs versam sobre a questão da delegação ao Poder Executivo de uma maneira mais ampla, né? Ou seja, uma vez que o decreto 8304, lá em 2014, estabeleceu o percentual de 3%, não poderia haver mudanças subsequentes. Só que, como eu disse, lá em 2018, pela greve dos caminhoneiros, teve um novo decreto que reduziu aí de uma maneira muito expressiva o percentual e houve duas fases, né, de corrida aos tribunais, ao Poder Judiciário. Uma relacionada à possibilidade de alterar os percentuais, que está muito ligado ao objeto dessas ADIs, e outra fase em que as empresas começaram a questionar a ofensa ao princípio da anterioridade, que não faz parte do objeto dessas ADIs e que é objeto do tema 1108, ainda não pautado pelo Supremo, mas que já teve repercussão geral reconhecida. É o caso do agravo em recurso extraordinário 1.285.177. Então, ali, naquele caso, que não é objeto de pauta ainda, quer dizer, não está no nosso radar ainda, ali vai se discutir a anterioridade, né? Então, vejam, esse tema ele é absolutamente fundamental para as empresas exportadoras, né? O Brasil carece, né, do desempenho dessas empresas exportadoras para fins de balança de pagamentos, para de várias maneiras o papel das empresas exportadoras tem um peso muito significativo na política cambial e uma série de outros efeitos. Então, assim, o que a gente vê uma oportunidade aqui, capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, de se reconhecer os limites para que o Poder Executivo possa, né, vamos dizer assim, materializar aquilo que o legislador ordinário pretendeu, né? Então, a gente não poderia, né, ter um cheque em branco dado ao Executivo para que, com base num juízo de total conveniência, ou seja, um cheque em branco, o Executivo alterasse esses percentuais, né? E como eu disse, né, a gente teve um exemplo claro que está materializado em sede de exposição de motivos, em que a mudança do percentual decorreu de questões que não tem nada a ver com a cadeia exportadora, né? Como eu disse, greve dos caminhoneiros, necessidade de compensar a queda de arrecadação por conta da redução de outros tributos, etc. Então, esse é um tema, pessoal, que talvez, embora restrito a uma gama de empresas, né, sobretudo as grandes empresas exportadoras, industriais em especial, é um tema muito relevante para o mercado, né? Então, esse é o primeiro tema que eu gostaria de mencionar. O segundo tema, que também é um tema muito sensível aqui no nosso âmbito tributário, diz respeito à relativização da coisa julgada. Qual que é o pano de fundo aqui? O pano de fundo aqui são aqueles casos em que empresas, na década de 90, questionaram a lei que instituiu a contribuição social sobre o lucro lá em 88 e conseguiram trânsito em julgado em controle difuso na linha de que a contribuição social sobre o lucro seria inconstitucional. Então, a gente tem algumas poucas empresas no Brasil que têm coisa julgada e não pagam a contribuição social sobre o lucro. Ato contínuo, o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle ainda difuso, julgou a CSL como constitucional. Houve, em 2007, o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que não foi acatada, portanto, foi julgada improcedente, a 15-2, em que o Supremo disse que não precisaria de lei complementar para instituir a CSL, mas não acatou, né, como eu disse, julgou improcedente a ADI. E a Procuradoria da Fazenda Nacional tem uma leitura de que, como o Supremo falou que, quer dizer, não acatou a ação direta de constitucionalidade, por via transversa ele estaria julgando dentro do controle concentrado, né, ou seja, de forma ampla, estaria julgando a constitucionalidade da CSL. E, a partir daí,
A Procuradoria da Fazenda Nacional, né, emitiu um parecer, o 492 de 2011, e lastreado na súmula 239 do próprio Supremo, que fala que uma decisão que declara indevida a cobrança de um imposto em determinado exercício não faz coisa julgada para os exercícios posteriores, interpretou aquela situação como um todo na linha de que essa seria uma relação de trato continuado e, portanto, seria cabível ajuizar rescisórias para que aquela coisa julgada não tivesse efeito para os exercícios subsequentes. Inúmeras autuações foram levadas a efeito. No âmbito do CARF, nós temos precedentes favoráveis e desfavoráveis para os contribuintes, na linha de que a coisa julgada estaria restrita só lá para o exercício em que houve o trânsito e, portanto, não poderia produzir efeitos futuros. Enfim, então, essa é uma situação muito delicada. Por quê? Porque aqueles que defendem a imutabilidade da coisa julgada sustentam que essa é uma garantia constitucional, está lá no artigo 5º, assim como o direito adquirido. E não poderia haver essa relativização, né? Então, quando muito, não em ação rescisória, mas em ação revisional, a Procuradoria poderia tentar manejar essa ação revisional para buscar justamente um desfecho, um resultado diferente, caso a caso, e com base nisso, tentar mudar o tratamento tributário dessas empresas que têm a coisa julgada nesses casos. Bom, o que esses recursos extraordinários, 955.227 de relatoria do ministro Barroso e o 949.297 de relatoria do ministro Fachin, que estão para ser julgados em maio, em 11 de maio, qual foi vamos dizer assim, a tese ali, o tema na repercussão geral, né? São dois temas, o 885 e o 881. O Supremo vai julgar o efeito das decisões, né, que em sede de controle difuso de constitucionalidade, né, reconheceram a inconstitucionalidade do tributo, mas que posteriormente, em sede de controle concentrado, o próprio Supremo vem e julga o tributo constitucional. Aqui tem, esse é o tema 881, né? O tema 885 fala do efeito das decisões do Supremo em controle difuso de constitucionalidade sobre coisa julgada tributária nas relações de trato continuado. Então, vejam, são duas nuances, cada uma no seu tema, mas que vão ser julgadas em conjunto ali no dia 11 de maio. O que é importante? No caso da CSL, que é o pano de fundo dessas ações, né, ou seja, a matéria de fundo, não houve julgamento em controle abstrato, né, em controle concentrado pelo Supremo, né, ou seja, houve julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que não foi julgada improcedente. Então, o efeito disso não seria declarar o tributo constitucional, né? Então, há uma controvérsia em relação a esse tema. Só recapitulando de uma maneira muito breve mesmo, o Supremo tem uma súmula da década de 60 na linha de que não cabe rescisória fundada na interpretação controvertida de tribunais. Entre as décadas de 80 e até o ano de 2009, 2010, o Supremo julgou, ele tem alguns precedentes em controle difuso, afastando a súmula 343, né, em matéria constitucional, não em matéria exatamente tributária. Depois, ali em 2014, né, no recurso extraordinário 590.809, de relatoria do ministro Marco Aurélio, né, em que foi reconhecida a repercussão geral, o tema era 136, e eu tive a felicidade de trabalhar nos bastidores desse caso, né, em que nós ali, com o professor Ives Gandra, né, que fez a sustentação oral, defendíamos justamente a impossibilidade de ser manejada a ação rescisória quando, né, o Supremo muda de opinião em relação a um determinado tema. A matéria de fundo era a possibilidade de creditamento do IPI nos casos de matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem, tributados a alíquota zero, não tributados ou isentos. O Supremo, num primeiro momento, disse que o creditamento era possível e depois voltou atrás. Só que
naquele primeiro entendimento, aquele entendimento reverberou para vários casos que transitaram em julgado. Então, os contribuintes recuperaram os créditos e depois a Procuradoria, né, dentro daquele contexto do parecer 492, ajuizou uma série de rescisórias, e foi justamente esse o caso que estava sendo ali debatido. Então, para a felicidade dos contribuintes, o ministro Marco Aurélio, capitaneando a discussão, disse: olha, o Supremo não pode acatar uma rescisória em que o contribuinte de boa-fé ele seguiu a orientação do Supremo. E depois, num segundo momento, o Supremo reviu sua posição e aí rescinde a coisa julgada, né, cancelando todos os efeitos desde lá de trás. Então, o recurso extraordinário do contribuinte teve sucesso nesse caso, e o Supremo firmou um posicionamento de que, em casos de mudança de entendimento, não seria cabível, né, do próprio Supremo, não seria cabível essa ação rescisória, de uma certa maneira confirmando o teor da súmula 343, mas agora especificamente para a matéria tributária. Só que vejam, né, em que pese esse precedente super importante, nós temos, né, agora nesses casos que vão ser julgados, o componente do chamado trato continuado, né, como sendo o pano aí de fundo a motivar uma reapreciação da matéria e uma eventual relativização. Então, o que se espera, né, naturalmente, é que o Supremo não dê guarida para o entendimento fazendário, e, naturalmente, preserve os efeitos da coisa julgada nesses casos. Esses são os pleitos formulados ali pelos contribuintes que são afetados diretamente a esses casos. Eu só abro um parênteses aqui para dizer, né, e isso é público, né, quer dizer, está na minha tese de doutorado, que versa sobre o tema tributação e concorrência. Eu tenho um entendimento que os princípios constitucionais têm que ser colocados e têm que ser sopesados, e a gente tem que, de alguma maneira, buscar uma solução que seja uma solução minimamente razoável. Então, naquela ocasião, na minha tese de doutorado que eu defendi há mais de 10 anos, eu entendo que o fato de um contribuinte bater as portas do judiciário e, com base nisso, ele ter uma coisa julgada, não é um critério de discrimen para alegar que seria possível alguém ter coisa julgada em matéria tributária e não pagar um determinado tributo, e outro que não se socorreu do judiciário, ou se socorreu em um momento posterior em que o entendimento do judiciário era outro, né, ter um tratamento tributário diferenciado. Então, o meu entendimento é que o judiciário poderia, sim, acatar uma rescisória numa situação de trato continuado, mas com efeitos prospectivos, né, com efeitos dali para frente, preservando, né, ou seja, em termos até em prol da segurança jurídica, todo o efeito que a coisa julgada produziu até o momento da rescisão. E isso seria perfeitamente possível à luz do nosso regramento processual. Então, essa seria uma saída elegante, né, para a questão, e que preservaria, de uma certa maneira, o princípio da livre concorrência, porque, vejam, nós temos empresas, né, no mesmo segmento, em que uma tem uma vantagem competitiva brutal ao não recolher essa contribuição social sobre o lucro, comparado com outra que entrou com ação um pouco depois, enfim, não teve a mesma sorte, e aqui a questão é sorte mesmo, e me parece que, do ponto de vista jurídico, seria muito simplista a gente dizer que a coisa julgada, em se tratando de garantia constitucional, seria inatacável, né? Porque a livre concorrência também, da mesma maneira, é uma garantia que consta lá na Constituição, com o mesmo status, eu diria. Então, né, a gente poderia ter, sim, esse sopesamento e buscar uma solução que atendesse todos os interesses envolvidos, né? O ideal, naturalmente, seria que o Supremo não mudasse de ideia e que houvesse a manutenção de uma decisão, né, de um entendimento para todos os casos, de tal forma a ter um tratamento, aí sim, igualitário, isonômico para todos os contribuintes. Mas a gente sabe que, na prática, isso nem sempre é possível. Eu acho que, desde a criação
da própria repercussão geral e da sistemática de recursos repetitivos, a tendência é que a gente alcance isso, né? Mas no passado isso não existia, então isso levava, sim, a casos como o que é objeto desses recursos extraordinários, em que um contribuinte tem uma vantagem competitiva propiciada por uma coisa julgada e outros não têm essa mesma vantagem. Pessoal, eu vou parar por aqui, até para dar espaço para o Paulo e para eventuais questionamentos. Existem ainda outros casos que foram pautados, absolutamente relevantes, por exemplo, a CID, royalties, né? Casos relacionados à agroindústria, até mesmo desdobramentos da questão do ITCMD em relação às operações internacionais, né? Mas, enfim, aí nós precisaríamos de um evento de um dia todo para cobrir todos esses pontos, e eu agradeço novamente pela atenção e fico à disposição. Perfeito, professor Rodrigo. Obrigado pelas considerações sempre muito pertinentes, muito ricas. O professor Rodrigo ele consegue navegar em tantos temas diferentes do direito tributário, direito processual com intimidade, eu diria. Só para estabelecer o diálogo e aí, talvez fazer alguns questionamentos, professor, eu queria formular algumas perguntas de quem está pensando nos temas junto com vocês, com a nossa plateia, sobre cada um desses temas e depois, claro, abrir para todos os participantes e para o professor Paulo. Sobre o tema do Reintegra, e nos últimos anos a gente tem se deparado com, talvez pelo contexto de crise econômica, com uma série de revogações de benefícios fiscais, muitos deles que continham prazo específico para ficar em vigência ou para estar valendo para os contribuintes se valerem dele, e a gente tem visto muito isso, né? O Supremo, de certa forma, ele já enfrentou no passado em algumas situações, dizendo que o contribuinte, quando a gente está falando do benefício fiscal geral, sem prazo para terminar, nem nada do gênero, ele não teria direito a um regime jurídico, né? Ou seja, o contribuinte não adquire direito a um regime jurídico que depois se extingue. E eu sei que o caso do Reintegra não foi endereçado exatamente dessa forma, como você bem falou, mas talvez ele pudesse ser endereçado dessa forma. E assim como o Reintegra, a gente poderia comentar, por exemplo, da revogação antecipada da lei do bem, quando falou da alíquota zero de PIS/COFINS para venda, consumidor final de bens de informática e tecnologia, que ia acabar em 2018, mas acabou acabando em 2015 antecipadamente. Outro caso que apareceu muito na mídia recentemente foi uma medida provisória que extinguiu um benefício fiscal do regime especial de indústria química. Tinha um prazo para acabar e foi terminado antes. Uma forma que eu acho que poderia ter sido endereçada e que eu vejo poucos contribuintes endereçarem dessa forma tudo bem, o contribuinte não tem direito a um regime jurídico determinado, mas ele não tem direito ao regime jurídico no prazo que veio na previsão originária, ou seja, ele não teria direito a um regime de transição até a extinção daquele benefício. É algo que não foi endereçado no Reintegra, a gente bem sabe disso, mas que tem acontecido muito em outros casos de benefício, e eu acho que pode ser uma tendência daqui para frente, principalmente para esses benefícios que têm prazo pré-determinado, que na esfera federal são alguns, né? E pode falar, professor, fique à vontade. Não, você quer terminar? Eu endereço. Acho que eu ia endereçar também o tema da coisa julgada, né? Eu, particularmente, já conheci a obra do professor, né? Sou um leitor aí do seu livro e conheci a sua opinião sobre a questão da coisa julgada. O que é interessante tratar, né, é que os precedentes de coisa julgada que estão hoje pautados no Supremo, eles são controvérsias vigentes à época do CPC 73, que não tinha um tratamento específico para algumas situações relacionadas à coisa julgada. Quando a gente pensa, por exemplo, no caso da CSLL, o CPC 2015 fala que o prazo da rescisória no CPC 2015 é a partir da decisão do Supremo. Mas no CPC 73 não está exatamente claro, e mais, talvez fosse da decisão individual de cada um. Então, a depender do que o Supremo decidir, nesse caso, que é um caso à luz do CPC 73 e não necessariamente do 2015, a gente persistiria tendo um problema, porque os instrumentos existem, a gente tem a rescisória lá,
hoje no CPC 2015 melhor do que havia em 73, mas o alcance, o prazo de cabimento, a extensão, inclusive a sua posição de que a rescisória deveria ter efeitos do momento da decisão, da rescisão da decisão para frente, a gente não tem ainda uma definição, né? E aí eu acho que reside boa parte da polêmica nesses pontos. Mas, em relação aos seus julgados, agradeço pelos comentários e, por favor, a palavra é de vocês para fazer considerações adicionais. Muito obrigado, Arthur. Muito rapidamente, tá? A questão do reintegra que você mencionou, relacionado a um eventual direito adquirido, de fato não é muito objeto dessas duas ADIs. Mas no tema 1108, o direito adquirido ele é suscitado, sim, em cotejo com a própria questão da anterioridade, ou seja, existia um prazo, existia pelo primado, né, da segurança jurídica, né, da proteção da confiança, os contribuintes se organizaram para contar com aquele benefício. Eu vou colocar aqui benefício, tá? Porque também isso é controvertido, chamar isso de benefício fiscal dentro da jurisprudência do Supremo, mas a amarração disso eu acho que pode ser feita, e eu profissionalmente tenho feito nos casos que eu patrocino, no artigo 178 do Código Tributário Nacional, que trata ali das isenções concedidas em caráter oneroso, né? Então, todos esses benefícios, eles pressupõem o atendimento de uma série de requisitos, né? Para além disso, a questão do primado da confiança e da segurança jurídica, me parece que são argumentos assim, extremamente fortes para dizer que o contribuinte se organizou, né? Ele precificou as vendas. Ninguém vende, nenhum exportador vende hoje para receber no dia de amanhã. Existe um planejamento, né? E a precificação das mercadorias leva em consideração esse direito de amealhar, né, esse crédito. E aí eu aproveito também para endereçar uma pergunta da Bianca aqui no chat, que então o contribuinte deixaria de ter o direito se ele não tem o crédito, se a exportação é desonerada, como é que ele usa o crédito? Acho que foi mais ou menos a linha da pergunta. Vejam, os exportadores também vendem no mercado interno, e as vendas no mercado interno estão sujeitas, por exemplo, a PIS e COFINS, as receitas de venda. Então, essa compensação ela acaba produzindo efeitos para as empresas que têm uma atividade não só de exportação, mas também de venda no mercado interno, podem compensar, portanto, com tributos das vendas internas. Então, em relação ao reintegra, eu acho que o seu ponto é muito importante. Sim, esse assunto tem que ser direcionado nessa linha, de haver um direito mesmo em função do prazo de concessão, né? Aliás, isso está nessa segunda leva de discussões que eu mencionei, que infelizmente não é o que está aqui na DI, mas que eventualmente, a depender do resultado da DI, isso pode até suplantar e pode fazer com que perca o objeto se a extensão dessa decisão acabar assegurando o direito a um crédito de 3% de forma ampla, independentemente dos decretos subsequentes que reduziram os percentuais. Com relação à relativização da coisa julgada, eu acho que também o seu ponto é muito interessante, porque, de fato, nós temos um regramento processual, né, que foi mudando ao longo, né, dos anos. E a gente não sabe o que vai acontecer de fato, né? Veja, eu não defendo a rescisória em matéria tributária em todos os casos. Eu acho que se e na medida em que a gente tem a matéria concorrencial como um elemento bastante relevante, né? Aí sim, esse sopesamento a permitir o cabimento da rescisória e os efeitos prospectivos, ele poderia se dar. Mas, assim, difícil, né? Essa matéria de ofensa à livre concorrência é algo que tem que ser colocado em perspectiva. Não é o mero fato de, sei lá, um contribuinte ter uma decisão que afasta o IPTU, que ele vai ter uma vantagem competitiva. Até porque, quando a gente pensa na atuação dos órgãos de controle do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência,
a livre concorrência, né, a eventual ofensa à livre concorrência sempre é verificada em contextos geográficos, né, uma delimitação geográfica, delimitação de mercado. Então, é preciso que haja realmente um efeito muito severo em termos de afetar a livre concorrência para que a gente possa realmente conceber uma relativização nesses termos. Então, isso só para jogar um pouco de cor aqui, em adição àquilo que você falou, Arthur, porque eu acho que você colocou muito bem, eu não tenho realmente nenhuma discordância do ponto, é só mais para colocar aqui alguns pensamentos adicionais sobre o assunto. Obrigado. Perfeito, obrigado, professor. Pessoal, mais uma vez convidando a todos para, caso queiram formular perguntas, comentários, a gente adoraria ouvir vocês no chat. E agora, passando a palavra para o professor Paulo Vitor, queria deixar à vontade o professor Paulo para começar a sua fala e suas considerações sobre a pauta do Supremo e o que tem achado dos temas que estão sendo pautados agora e os temas de maior importância. Obrigado, professor Paulo. Boa noite, gente. Boa noite, Arthur. Boa noite, professor Flávio Riberi. Muito obrigado a vocês dois pelo convite. Quero cumprimentar também meu amigo de IBDT, o Rodrigo. Dividir aqui, não é nem a mesa, né? Dividir essas telas aqui com o Rodrigo é sempre um prazer. Eu queria, na verdade, tratar de 3 temas aqui, mas eu acho que ouvir aqui sobre o Reintegra me levantou alguns questionamentos tão inquietantes que eu acho que eu vou abrir mão de um deles para tentar colocar um pouco mais de lenha na fogueira em relação ao Reintegra aqui, fazendo algumas considerações igualmente críticas como as que o Rodrigo fez, mais ou menos na mesma linha, só que eu acho que talvez que possam complementar. Então, vou deixar o Reintegra por último, até porque é um tema... Aliás, vamos fazer o seguinte, eu vou começar pelo Reintegra para a gente seguir na mesma linha. Eu estava ouvindo aqui as considerações sobre o Reintegra e me ocorreu o seguinte, a gente tem mais um caso de delegação legislativa explícita na nossa legislação, né? Então, principalmente a partir da década de 90, foi ficando cada vez mais comum a legalidade ser mitigada por meio de uma delegação expressa do Poder Legislativo, que delega a sua competência para traçar regras tributárias para o Poder Executivo. Só que aqui a gente tem um elemento mais curioso, que é assim, a gente tem uma legalidade que sempre foi meio restrita ao que a gente costuma chamar de regra matriz de incidência, ou seja, lei tem que ser, a lei é o único instrumento para definir fato gerador, tratar de base de cálculo, de alíquota, de sujeito passivo. O Supremo já vem flexibilizando isso bastante, né? Vide o caso do PiscoFins sobre receitas financeiras, uma decisão assim em relação às quais eu sou talvez um dos maiores críticos. Mas olha que caso curioso. Aqui a gente está diante de algo que não é exatamente nada disso. Mas e aí, não está debaixo da legalidade estrita? Será que essa margem de delegação, independentemente de tudo que se discutiu aqui, que é absolutamente pertinente, mas será que a gente também não tem espaço para discutir se por que isso não é instituir ou majorar tributo em sentido estrito não está debaixo do guarda-chuva da legalidade? Aliás, isso não é majorar tributo? Será que isso também não é majorar tributo? Que aí vem uma outra questão de uma observação absolutamente pertinente que o Rodrigo fez e que eu acho que tem muito a ver com esse explorar da legalidade, que é o seguinte: reintegra um benefício fiscal? Claro que a gente pode olhar para ele pela perspectiva do benefício fiscal, e aí tem o belo argumento do artigo 178 do CTN e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, isso me levanta um outro questionamento, que é assim: é benefício fiscal eu desonerar a exportação? Eu vou mais adiante.
Em tese, o Reintegra sempre foi visto por nós, e eu usei esse termo a vida inteira, é um estímulo à exportação. É mesmo um estímulo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Será que eu colocar o exportador brasileiro em pé de igualdade com seus concorrentes mundo afora é estímulo ou é só colocá-lo no mesmo patamar? Porque a ideia de estímulo, ela dá a ideia para a gente de uma vantagem. O estímulo, em geral, nos remete a uma vantagem. Eu tenho um estímulo quando eu sou concorrente do Arthur e eu tenho alguma vantagem para concorrer com o Arthur. Pois é estímulo eu ter uma situação pior que a do Arthur e o legislador encontrar um mecanismo de me colocar em pé de igualdade com o Arthur. E por que pé de igualdade? Como o Rodrigo falou, porque mundialmente os países em matéria de tributação indireta ou de tributação do comércio internacional adotam o princípio do destino. Então, é absolutamente imperioso que se assuma que o produto brasileiro vai ser tributado no seu destino e que os produtos estrangeiros não vão ser tributados na sua origem. Então, isso me leva a essa outra consideração, que é assim, será mesmo que é um estímulo? Será mesmo que não é simplesmente colocar em pé de igualdade? Ah, mas, Paulo, isso não é necessariamente majorar tributo. Pois é, em princípio, não. Mas aí vamos ler a lei que faz a delegação legislativa, e ela diz que o objetivo é devolver o tributo que onerou a cadeia. Então, será que eu não tenho que ler essa delegação legislativa nos estritos limites em que ela não seja aumento de tributo? E para não ser aumento de tributo, eu não preciso minimamente de uma demonstração do Poder Executivo de que ele, por exemplo, reduz o crédito para 0,1%, porque aquilo ali é suficiente para devolver para os tributos incidentes na cadeia? Ou seja, o que eu tô, isso me ocorreu agora ouvindo. O raciocínio que eu estou propondo aqui para a gente refletir é o seguinte: será que, no fundo, não seria um requisito para reduzir esse crédito você demonstrar que isso não é majoração de tributo? Portanto, que 0,1 no exemplo é suficiente para restituir os tributos? Ah, Paulo, por quê? Não, porque se for majoração de tributo, eu estou debaixo da legalidade. E aí, eu, mais uma vez, vou ter que ter uma discussão. Eu sei que o Supremo abriu uma porteira gigantesca com o piscofins de receita financeira, mas ele, de algum modo, ainda que, a meu ver, de maneira absolutamente equivocada, ele fundamentou porque ele estava abrindo ali uma exceção. E aí, aqueles fundamentos usados para abrir aquela exceção, lá no caso do piscofins de receita financeira, são aplicáveis aqui? Talvez a gente precisasse discutir isso. Até porque, de novo, isso vai nos levar a uma discussão que talvez na prática nos leve ao caos, mas vai, para a gente que gosta da vida acadêmica, é uma discussão acadêmica deliciosa, que é assim, como é que a gente conceitua benefício fiscal? É o desafio que o Stanley Surrey, professor de Harvard à época, não conseguiu resolver, não conseguiu vencer, quando ele escreveu Pathways to Tax Reforms, em que ele basicamente termina dizendo eu não tenho nenhum critério para a gente detectar no orçamento norte-americano o que é benefício e o que não é benefício, porque, no fundo, é quase uma discussão de perspectiva. Eu preciso saber qual é a tributação normal para saber o que é a benéfica, para saber o que é a onerosa. Portanto, é uma discussão sobre copo meio cheio ou meio vazio. De novo, aqui, para aqueles apaixonados pelo mundo acadêmico, isso aqui vira uma discussão infinita e deliciosa. Agora, saindo do Reintegra e indo para a pauta, né? Diretamente para a pauta. Tema 914, CID remessas. Puxa vida, ao mesmo tempo em que esse é um tema que eu pensei muito antes de abordar, por eu achar, poxa, mas eu vou falar de um negócio que é uma obviedade. A impressão que eu tenho é que a opinião que eu tenho sobre esse tema é uma opinião óbvia, eu não tenho nada para contribuir. Mas, ao mesmo tempo, eu fiz a seguinte reflexão. Se fosse tão óbvio, não era um tema sobre repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Então, talvez o que seja óbvio para mim não é óbvio para um monte de gente, não é óbvio para os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E por que aqui eu tenho diferentemente do caso do Reintegra, que eu tenho um monte de dúvidas, aqui eu consigo ter muita dúvida e eu tenho dificuldade de entender como é que os TRFs chegaram à conclusão que eles chegaram, muitas vezes, como é o caso do precedente, lá no caso da Scania, em que o contribuinte chegou ao Supremo perdendo no TRF3. Que assim, eu tenho aqui eu vou narrar o histórico para a gente acompanhar a discussão. Eu tenho a instituição de uma CID, de uma contribuição de intervenção no domínio econômico,
que tem por justificativa intervir no domínio econômico, numa esfera muito específica do domínio econômico, que é a tecnologia, o desenvolvimento de tecnologia nacional. Então, o legislador, basicamente, de um lado, para desestimular a importação de tecnologia, de outro, para ter recursos para fomentar a formação de tecnologia nacional, ele cobra uma contribuição de quem importa tecnologia do exterior. Então, percebam que aí, em princípio, eu tenho um duplo dividendo. Eu estou desestimulando que o Arthur importe tecnologia e eu, ao mesmo tempo, estou oferindo recursos para, eventualmente, direcionar para o fomento e a produção de tecnologia nacional. Então, é o típico, meio Robin Hood, assim. Eu tomo de quem importa tecnologia, inclusive na pretensão de dar àquele que quer produzir tecnologia no Brasil. Bem, faz todo sentido. E aí eu tenho uma mudança legislativa que amplia essa CID, antes chamada de CID Tecnologia, para que ela incida sobre remessas que se façam para o exterior, a título de um monte de coisa, inclusive royalties a qualquer título. Aí vem o ponto do incômodo. Royalties a qualquer título. Poxa, eu tenho um monte de formas contratuais cuja remuneração é royalty e que não importam, de modo algum, importação de tecnologia. E eu não preciso ficar, no caso, assim, talvez mais comum, e me parece ser o ponto central do caso pautado, que é a prestação de serviço técnico que não tem nenhuma importação de tecnologia. Muito pelo contrário, eu estou importando um serviço do qual eu estou dependente e vou continuar dependente para sempre, desde que aquela minha relação se perpetue. Mas, além disso tudo, não bastasse isso tudo, eu pago royalty por uso de marca. Então, se eu já não tenho, se é nítido que eu não tenho importação de tecnologia quando eu tenho a prestação de um serviço técnico, sem transferência de tecnologia, isso, em geral, são definições contratuais e até regulatórias. Quando eu pago royalty por uso de marca, para usar a marca da Disney, por exemplo, poxa, aí a evidência de não haver importação de tecnologia é um negócio que o leigo consegue perceber sem nenhuma definição regulatória, sem nenhuma discussão contratual, que eu não tenho importação de tecnologia e ainda assim eu tenho a pretensão da incidência desse tributo. E assim, por conta disso, como eu penso muito no nosso sistema tributário, no sistema constitucional tributário, a partir da ideia de justificação, para mim, a falta de justificação para essa ampliação da base de incidência da CID, antes tecnologia, hoje CID remessas, porque ela incide sobre qualquer remessa, é de uma obviedade. A falta de justificação constitucional para essa ampliação é de uma obviedade que, assim, quase que me angustia ver que esse tema chega ao Supremo Tribunal Federal com um histórico tão ruim, ruim, na minha opinião, óbvio, mas no sentido tão contrário de permitir essa incidência que, na minha opinião, é tão obviamente vedada pela Constituição. E aí, por fim, eu até tinha pedido permissão ao Arthur para isso, eu queria falar de um tema que não está pautado, mas já esteve pautado, e a gente não sabe se vai estar pautado muito em breve novamente, e que é um tema que me inquieta muito, 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 que é a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Aqui eu vou fazer novamente uma narrativa para a gente ficar na mesma página e poder discutir e se divertir bastante nessa discussão, que é assim, para quem não acompanhou o caso, num resumo muito resumido, e claro que a gente pode esclarecer todos os detalhes do caso que vocês acham que são relevantes para a discussão, mas em princípio o que eu tenho é o Supremo Tribunal Federal, numa votação muito apertada, por 5-4, define o conceito de receita para fins de incidência do PIS e da COFINS e define que neste conceito de receita não está incluído o ICMS, que, em tese, faz parte do preço cobrado pelo comerciante. Em seguida, os prestadores de serviço dizem, bom, então o ISS, contido no meu preço prestador de serviço, também não é receita para fins de incidência do PIS e da COFINS, porque aquele desenho daquele conceito é absolutamente incompatível com também a inclusão do ISS.
E eu fico aqui muito à vontade para falar desse tema, porque eu fui um daqueles poucos, eu sei disso, eu sei que a minha opinião era minoritária, mas eu sempre fui um grande crítico da tese da exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Eu hoje até ando revisitando muito essa minha posição, mas eu, durante muitos anos, tive a mais absoluta convicção de que ICMS era receita, e que o Supremo estaria errando ao dizer que ICMS não era receita. Bom, só que isso não interessa. Qual que é a minha opinião? Se hoje eu estou mudando de opinião, não interessa. O fato é que ele decidiu, após 20 anos, pelo menos, de debate, isso também é relevante, foram 20 anos para a construção de um conceito, no qual aquela parcela do ICMS não se inclui. A votação foi apertada? Sim. Mas o Supremo definiu este conceito. E aí, quando o contribuinte se volta novamente ao Supremo em relação ao ISS, por conta de uma mudança de composição, o jogo vira completamente. Tudo levava a crer que, se aquele julgamento fosse até o fim, o contribuinte ia perder. Provavelmente porque ia ser seguida a divergência aberta pelo voto do ministro Dias Toffoli. E talvez até pelo incômodo que causaria essa reescrita do conceito pelo Supremo, menos de 5 anos depois de passar 20 anos desenhando aquele conceito, é que provavelmente o presidente da corte, o ministro Luiz Fux, pediu destaque no caso e falou: vamos parar o jogo. 0 placar, a gente precisa recomeçar isso. No fundo, foi isso que ele fez. Sai de pauta, vamos recomeçar. Só que agora o cenário é aparentemente mais desfavorável para o contribuinte de qualquer jeito, porque se aposentou o ministro Marco Aurélio, que tinha voto favorável à exclusão do ISS, e se aposentou o então relator do caso, ministro Celso de Mello, hoje sucedido na relatoria, aparentemente por um ministro que tende, em tese, a votar a tese no sentido contrário. Mas é essa a minha inquietação. Uma mudança de composição no Supremo é justificativa suficiente para que o tribunal, menos de 5 anos depois, reescreva um conceito que ele passou, no mínimo, 20 anos para escrever? Para onde vai a nossa estabilidade se isso acontecer? De novo, eu não estou aqui dizendo sequer que o conceito está certo ou errado, ele foi definido pelo Supremo após muito debate. Então não é uma coisa assim, não foi muito pensado, foi uma decisão tomada meio que de atropelo, ali o plenário virtual que ninguém percebeu o que estava acontecendo. Não foi isso. Eu tenho um debate intenso no âmbito daquela corte, que passou mais de 20 anos debatendo para definir um conceito, e menos de 5 anos depois reescreve esse conceito, porque mudou a composição do tribunal. Será que isso é saudável para a gente? E aí, para terminar, talvez vocês me perguntem, mas Paulo, por que para você isso é tão assim, reescrever o conceito? Bom, por 3 ou 4 razões que me parecem relativamente simples. No fundo, reescrever o conceito, porque o Supremo decidiu a exclusão ou não do ICMS a partir da fixação do que era receita. Não teve muita ponderação de princípio nem nada. A gente pode até encontrar considerações principiológicas na definição do conceito, mas o tema central foi definir o conceito. E aí, olha como está reescrevendo sim o conceito. Porque naquela definição daquele conceito, ser cumulativo ou não cumulativo, que foi a distinção levantada pelo ministro Dias Toffoli, era irrelevante. O Supremo não levou em conta a não cumulatividade para definir o conceito e para definir se o ICMS era ou não receita. E talvez a maior evidência de que isso não foi levado em conta para definir o conceito do tema 69, e, portanto, reescrever o conceito, levar isso em conta agora, é que o próprio Supremo, e isso, segundo alguns, talvez até segundo a minha opinião, de maneira um pouco criticável, não diferenciou quem era o último da cadeia de quem não era. O Supremo não diferenciou para definir receita se o Rodrigo vende para o Paulo, que é contribuinte do imposto e, portanto, repercute legalmente o tributo, ou se o Paulo vende para o Arthur, que é consumidor final e, portanto, aspas, não tem repercussão, pelo menos jurídica, do tributo. Eu tenho uma diferença muito grande no ICMS quando eu vendo para o não contribuinte,
ou seja, eu sou o último da cadeia, eu não sou. Só que o Supremo não levou isso em conta. Ele tratou do ICMS, não interessa se vende para consumidor final, não interessa para quem você vende. Ele considerou a situação de uma maneira só. Portanto, quando eu tenho no ICMS tratado de maneira conjunta a venda para o consumidor final, ora, a venda com destaque de ICMS para o consumidor final não tem diferença em relação à prestação de serviço com destaque de ISS para quem não é contribuinte do ISS. Ali, naquela operação, não me parece possível fazer distinção. Mas ainda que fosse possível, eu repito, fazer uma distinção para resolver o caso é reescrever o conceito de receita, porque o conceito de receita definido no tema 69 não levava em conta este fator. E, de novo, eu estou querendo aqui ser muito neutro, gente, no sentido de eu não quero nem entrar na discussão sobre se eles deveriam ou não ter levado isso em conta. Eles não levaram. Portanto, levar isso em conta agora é reescrever o conceito. E, de novo, me incomoda muito enxergar essa possibilidade da reescrita desse conceito, repito, menos de 5 anos após o Supremo definir um conceito que ele passou mais de 20 anos para definir. Com isso, eu acho que eu encerro talvez os 3 temas que eu queria colocar aqui para ouvir vocês, para a gente debater. Já até dei pitaco sobre um dos temas do Rodrigo, que acabou, de fato, me instigando aqui com um monte de coisa, como eu dividi com vocês. E agora, óbvio, a gente fica aqui à disposição para debater até a noite acabar. Obrigado mais uma vez pelo convite, professores Arthur e Flávio. E obrigado por dividir isso aqui comigo, Rodrigo. Professor, muito obrigado pelos comentários. Eu acho que as decisões escolhidas elas realmente são angustiantes para os advogados e também para as empresas. E aí uma pergunta que eu queria fazer sobre, de forma geral, as teses filhotes da tese do século, né? Do tema 69 e das teses decorrentes como um todo, né? É interessante ver nas teses filhotes, isso fica claríssimo, que o Supremo, quando vai julgar, e aí ele tem que até, em algum momento, acredito que regimentalmente, ele fixa o objeto da controvérsia de determinada leading case, e aí depois, ao final do julgamento, ele tem que fixar a tese. E nos temas das teses filhotes, ficou muito claro que, apesar do fundamento, e eu vou chamar de ratio decidendi também, né, mas fundamento, ser o ICMS não se inclui na base de cálculo do PIS e COFINS, porque a base de cálculo é receita, e a receita não inclui o ICMS. Nos outros casos das teses filhotes, mas também no tema 69, quando ele foi fixar a tese, ele foi adstrito atributo a tributo. Então, para julgar o tema 69, apesar do fundamento levar a gente a crer que a conclusão deveria ser ampla para os outros tributos, ele foi adstrito ao tema que estava sendo julgado no caso. Na mesma forma, quando ele foi julgar a exclusão do ICMS da base da CPRB, cuja base de cálculo é receita bruta, criou-se um distinguish para dizer também que a gente não cairia na mesma fundamentação do tema 69. Do ISS, da mesma forma, eu concordo em gênero e grau com o professor Paulo quando ele diz que a não cumulatividade não foi um fator relevante para alcançar a conclusão do tema 69. E aí eu pergunto, o Supremo Tribunal Federal poderia e deveria, em julgamentos como esse, e além do tema fixado para fixar uma tese mais ampla? Eu vi algumas 2 semanas atrás um texto no conjunto do professor Scaff, em que ele discute a fixação da tese no tema 69, e ele sugere pelo menos outras 4 teses a serem fixadas diferentes, que dariam mais coerência e consistência para a jurisprudência do tribunal. O problema é que, na prática, a gente não tem muito como controlar isso, né? O sistema de precedentes funciona bem do teto do Supremo para baixo e funciona bem mal interna corporis. E isso causa essa angústia na jurisprudência. Então, de certa forma, a fundamentação dessas decisões ela acaba não sendo vinculante para os demais ministros, mais ou menos persuasivo, que fica gerando essa incoerência esquisita, né? Isso mais a nível de comentário. E aí eu passo a palavra para os professores ou para os demais colegas.
Só alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário? Eu posso só fazer um acréscimo, Arthur? Claro. Eu queria fazer um acréscimo, um coro a uma observação que o Rodrigo fez e que eu esqueci de comentar, que é o seguinte: o Rodrigo fez uma crítica muito, a meu ver, procedente a essa falta de critério da modulação de efeitos. E são vários, né? Assim, teve até o caso do protocolo 21, que foi a concessão da liminar, o termo inicial. E aí, essa situação que ele narra, ela é muito dramática mesmo, e a gente precisa lembrar de uma coisa que é o seguinte: poxa, talvez o maior problema nem seja o Supremo ter, em cada caso, um termo inicial diferente. Talvez o maior problema seja o Supremo Tribunal Federal não se preocupar sequer em fundamentar. Podia ser uma fundamentação horrorosa, mas dizer por que aquele termo inicial. Porque isso nos permite tentar, pelo menos, deduzir em outros casos de que forma ele faria. Mas eles sequer discutem por que data A e não data B, por que fixar data C. Isso nos deixa numa escuridão. Isso nos deixa numa falta de calculabilidade, previsibilidade, cognoscibilidade, para citar os 3 elementos da segurança jurídica construídos na tese do professor Humberto Ávila, absurda. A gente simplesmente não faz ideia do que os leva a fixar uma data de uma forma num caso, outra data de outra forma no outro. E isso me leva a uma observação, já que a gente está falando de um MBA em gestão de tributos absolutamente relevante, que eu acho muito triste para o sistema tributário brasileiro, que é o seguinte: essa modulação desenfreada e descriteriosa do Supremo, hoje, causou uma mudança de cenário na gestão dos tributos nas empresas que eu acho muito danosa. Para a economia, para a sociedade como um todo, que é o seguinte: hoje, o gestor de tributos nas empresas, ele tem um estímulo que ele não tinha no passado para litigar. Ou seja, antes o que acontecia em geral era assim: a empresa via uma oportunidade e dizia, pô, essa tese acho que é boa, né? Acho que vale a pena, vamos ajuizar. Pega a proposta do escritório do Arthur, pega a proposta do escritório do Rodrigo e tal. Ah, mas não sei se ela tem tanta chance, né? Vamos esperar o Supremo decidir. Se a gente perceber que, de fato, a tese é boa, ela vinga, vamos atrás. Ou seja, o contribuinte ele só ia na boa, como a gente costuma dizer, pelo menos uma parcela significativa dos contribuintes. Isso tem um lado bom, de certo modo, que evita abarrotar o judiciário de demanda. Eu tenho menos demanda quando eu vivo nesse mundo. Eu não estou dizendo que esse era um mundo perfeito, isso também leva a alguns problemas, mas enfim. Só que o problema que eu tenho hoje é o contrário. É assim, o gestor de tributos na empresa ele é levado a adotar a seguinte postura: existe alguma chance de ganhar? Eu ajuizo tudo. Por quê? Porque se eu não ajuizar, se eu não for um daqueles que abarrota o poder judiciário de demandas, eu vou ser punido por isso. O judiciário me pune por não ser um daqueles que abarrota o judiciário de demandas. A verdade é essa. É que hoje a empresa que não faz parte desse jogo de abarrotar o judiciário de demandas, ela é punida por isso. Ela é compelida praticamente a ajuizar tudo, a brigar por tudo, até naquelas teses em que ela eventualmente olha e fala assim: nossa, a chance disso vingar é tão pequena, mas vai que vinga, eu vou ser um daqueles que vou estar de fora da festa. Isso é péssimo, péssimo, péssimo para o nosso sistema tributário. Mas é o estímulo que, talvez sem querer, o Supremo acabou dando para a gente, né? E eu prometo que eu paro por aqui. Eu agregaria, né, que esse ponto realmente tem a ver com aquilo que a gente estava dizendo, né, a modulação ela tem um duplo efeito, né, o efeito de incentivar os entes tributantes a criarem normas inconstitucionais e, de outro lado, os contribuintes, incentiva os contribuintes a litigiosidade, né, porque se você não entrou com a ação e a modulação atinge somente aqueles que entraram com a ação, você fica de fora do benefício. Então, o ponto do Paulo aí realmente veio em ótima hora para complementar. Mas o que eu queria chamar a atenção nesse particular, né? Quer dizer, o que eu acho que está faltando no Supremo é sabedoria, né? Aquela sabedoria de quem pondera, de quem procura construir o entendimento de forma conjunta e não 12 ministros, 12 ilhas
porque realmente, de um certo modo, a gente vê aí na história recente do Supremo algum protagonismo, né, sendo criado nessa linha individualista. E isso é preocupante porque, de fato, quando a gente tem essa inconsistência na formação da jurisprudência, isso reverbera para a sociedade de maneira geral, para as empresas, né, afetando exatamente a tomada de decisão. Então, se a empresa não tem uma postura aguerrida, né, no sentido de estar sempre indo ao judiciário, qualquer oportunidade vão abraçar, porque eu não posso eventualmente ficar de fora, etc., ela acaba sendo penalizada, como o Paulo colocou, e isso é realmente muito grave. Onde que está, vamos dizer assim, a responsabilidade de um tribunal que não olha para esse problema? Então, isso eu acho que é uma crítica que realmente é muito procedente, tem que ser levada muito a sério e ser colocada de uma forma muito respeitosa, mas o Supremo precisa entender que essa postura de ditadura do judiciário só faz o Brasil perder. Porque quando a gente fala da instabilidade política no Brasil, é política institucional, e o Supremo é um dos componentes desse jogo, né? Então, lamentavelmente, né, a gente gostaria que a situação fosse diferente, não é conversa de advogado que quer ver sempre resultado exitoso nas demandas, não é nada disso, é só uma questão de, pensando no país e pensando na coerência do sistema, a gente precisa de ter essa ponderação, né, com sabedoria para enfrentar esses casos. Então, modulação deveria ser algo muito, né, sujeito a muita reflexão antes de ser adotada, como tem sido adotada aí a torta direito. Então, acho que é só isso que eu queria agregar, até como uma espécie de desabafo aí, que a gente realmente, como nós todos aí estamos sujeitos aos efeitos dessas decisões, a gente no dia a dia fica realmente muito apreensivo com o que vai ser, né, no nosso futuro, com um Tribunal Constitucional com esse tipo de postura. Perfeito, professor. Um comentário aqui do Wagner: está mais do que na hora de discutirmos a real contribuição do Supremo contra a segurança jurídica das decisões. Temos que ter coragem e vontade de ver o que eles estão fazendo política do que doutrina jurídica. Uma crítica aí ao Supremo, né, Wagner? Eu queria saber se mais alguém quer fazer alguma pergunta ou um comentário. Se não, professor Flávio, talvez a gente possa ir se encaminhando mais para o nosso encerramento. Já passamos aqui de 1 hora de evento. Eu, na verdade, comecei a tomar nota, professor Arthur, aqui, todos os comentários que o professor Rodrigo, o professor Paulo fizeram, né? Eu comecei a vibrar com alguns deles aqui, e eu acho que tem em cada um deles assunto para mais 2, 3 horas individualmente, viu? Então, acho que a discussão é muito rica. É claro que aqui é um grande panorama comentado sobre a pauta do STF. Né? Professor Paulo, fica à vontade. Já que não houve mão levantada, eu me lembrei de mais uma colocação que talvez seja legal para a gente refletir, eventualmente discordarem de mim. Eu poucas vezes vi um argumento explorado, um contra-argumento ser explorado, e aqui eu faço a minha culpa, nem falando como professor, falando como advogado mesmo, em relação a esses argumentos, como o Rodrigo disse, terroristas, né, de rombo financeiro, de desastre na arrecadação e tudo mais. Eu não tenho certeza, tá? Eu estou com medo de fazer aqui injustiça. Eu acho que uma das poucas vezes que eu vi esse argumento ser levantado, eu acho que foi pelo professor Fernando Scaff, que fez uma vez uma ponderação muito interessante, que é o seguinte: o argumento do rombo nas finanças públicas não só, como o Rodrigo disse, ele é um estímulo a dizer, bom, basta alegar o rombo, é um estímulo instituir tributo ilegal, tributo inconstitucional, porque depois você arrecada bastante com ele, aí depois você diz assim, agora eu não sobrevivo sem ele.
né? Não sobrevivo tendo que devolver o que eu arrecadei ilegalmente, inconstitucionalmente. Só que ele colocou, eu acho que foi ele, tá? Um ponto interessante que foi o seguinte: não precisa ter rombo algum. O rombo pode ser de R$0. Sabe por quê? Vamos supor que o fisco diga, olha, se eu tiver que devolver, não vou nem falar em parar de arrecadar, vamos falar da devolução, que é o ponto central em geral da modulação. Se eu tiver que devolver tal tributo, eu tenho que devolver R$500 bilhão, porque foi isso que eu arrecadei, aspas, ilegalmente. Eu quebro o Estado brasileiro se eu tiver que devolver R$500 bilhão. Vamos no extremo. Não, eu não quebro o Estado. Sabe por quê? O Estado vai necessitar de mais recursos, ele vai necessitar de R$500 bilhão, ele vai precisar fazer, sabe o quê? Aumentar tributos. Com o ônus político de colocar isso para a sociedade. De dizer assim, olha, eu estou precisando aumentar tributos, eu não tenho jeito. Eu preciso devolver para a sociedade o que eu recolhi indevidamente. E claro que eu não tenho disponibilidade para isso. Eu preciso aumentar tributo para fazer essa devolução. E dizer assim, e não fui eu, foi o governo tal que me antecedeu, que fez esta majoração de tributos. Então aqui é para vocês, sociedade, fazerem uma análise crítica daquele governo X que foi que instituiu esse tributo que deu a conta para eu pagar. Só que, independentemente de eu não ter promovido esta conta, sou eu que tenho que pagar. E eu tenho que pagar. Então, talvez isso nos levasse, como sociedade, a ter uma visão muito mais crítica e muito mais cuidadosa nas nossas escolhas políticas, eleitorais, que a gente começar a ser confrontado com isso. Olha, temos um problemão esse ano. Temos que... Vamos para a história do DIFAL. O rombo é de 9 bilhões, né? A conta que circulou em toda a mídia foi 9 bilhões, os estados vão perder. Pois é, então vamos fazer os estados arrecadarem esses 9 bilhões de outra forma. E submeter isso à sociedade, ao escrutínio da sociedade, dela entender que, inclusive, por conta de toda a falha naquele processo legislativo, que não permitiu cobrar o DIFAL no período em que ele, em tese, deveria ser cobrado, vai precisar aumentar a alíquota de ICMS de determinados bens. É só um exemplo. Ou não conceder mais determinados benefícios fiscais. É só um outro exemplo. Me parece que o accountability aí fica muito maior, o controle social vai ficar muito maior, porque a sociedade vai ficar muito mais atenta. Vai dizer, opa, peraí, eu estou pagando uma conta de um erro cometido 15, 20 anos atrás, e tudo bem, é um remédio amargo, mas me parece que talvez seja um remédio amargo, muito amargo, que nos ensine muito daqui para frente, que nos faça amadurecer muito como sociedade. E eu, de fato, desde que eu li esse argumento, e repito, eu não consigo lembrar onde eu li, acho que foi do professor Fernando Scaff, eu comecei a refletir sobre isso e do quanto talvez, vou falar aqui de mim, eu como advogado, em casos em que travo esse tipo de discussão, negligencie isso. Eu nunca me peguei, de fato, desenvolvendo e trabalhando esse argumento. E eu acho que talvez ele devesse ser muito mais trabalhado por nós aqui falando como advogado, nem falando como professor. Era isso. Desculpem se eu falei demais. É que conforme a gente vai discutindo, as ideias vão vindo e eu acabo sentindo necessidade de compartilhar com vocês. Bem, muito interessante a consideração, professor Paulo. Mais uma vez eu queria perguntar aos colegas, à plateia, se tem mais alguma pergunta, consideração. Ao comentário do professor Paulo, eu até adicionaria que é muito interessante notar que a própria lei de diretrizes orçamentárias e todo o regramento do planejamento financeiro orçamentário brasileiro, ele exigiria dos entes federativos, inclusive a União, que, vislumbrando uma chance de risco numa grande litigância, isso fosse provisionado para fins de orçamento, né? E é interessante notar que em grandes casos, como o tema 69, tese do século, nunca foi uma prática da União, por exemplo, reconhecer provisionamento, reconhecer exposição ao risco, reconhecer uma posição de litigância em temas que não necessariamente a União teria razão ou não. Então, até essa postura
dos entes federativos de que vale a pena litigar, porque no final do dia eu posso ter uma modulação de efeitos em meu favor, que vai fazer com que eu não tenha que recuperar para os contribuintes 5 anos de repetição, ele parece realmente institucional, né? Institucional. A gente vê em várias condutas da Fazenda. Bem, pessoal, mais alguém? Acredito que não. Professor Flávio, não sei se pelo avançar da hora. Não, na verdade, esse foi um grande primeiro evento que nós fizemos aqui na FIPECAF. Eu primeiro tenho muito a agradecer aqui por aceitar o convite ao professor Rodrigo Maito e ao professor Paulo Vieira da Rocha. Obrigado mesmo de coração. É muito bom ter a experiência profissional de vocês, uma visão muito crítica, né? não só narrativa do que virá na pauta do STF, mas muito bem comentada e muito bem fundamentada. E ao professor Arthur Pitterman também agradeço aqui a mediação, sua presença conosco, nos orgulha em tê-lo a bordo no nosso quadro aqui de docentes. Bom, fechando esse ciclo desse debate de hoje, já também destaco, já tem um gostinho de quero mais, então já vou antecipar que teremos próximos eventos para a gente mergulhar muito mais nos temas do STF e outros temas contemporâneos na área tributária, tudo em torno e vinculado ao MBA Gestão Tributária aqui da Faculdade FIPECAF. Eu deixo aqui um abraço a todos vocês e vamos encerrar a nossa transmissão também, pessoal.